E aí, higienistas, higienizados e prevencionistas prevenidos e concurseiros, futuros concursados, tudo bem com vocês? Tá muito grande essa abertura azar. Olha só, a galera tem me perguntado e me mandaram muitas questões para resolver de cálculo da CESP, principalmente agora para o concurso da Petrobras que vai ter. Então, de antemão, eu agradeço o pessoal que mandou esses questionamentos e que eu vou resolver agora. Então, vocês vão ver aqui ó, a questão de ruído, para cálculo de dose e verificação de limite de tolerância, né? Em função do NR15, o anexo 1 lá, ruído contínuo intermitente, e também uma questão de análise de produto químico, com medições, né? Análise quantitativa, que vai envolver limite de tolerância, valor máximo, fator de desvio, de acordo com o NR15 e o anexo 11. Então não posso esquecer de me apresentar, eu sou o Eduardo e vou fazer para vocês a resolução aí dessas duas questões. De antemão já convido vocês a se inscreverem no canal, curtirem, ativarem o sininho de notificação, porque eu pretendo resolver outras questões que vai ter também, que eles pediram de sílica e calor, mas aí eu pretendo fazer no próximo vídeo, porque tá meio corridinho, né? E sem enrolação, bora pra resolução aí. Vamos lá, galera, então a resolução aí de questões que foram enviadas pela galera, umas dúvidas referente a questões da Petrobras, que vai cair para a Petrobras, né? Dúvidas de cálculo mesmo. Então o órgão aí eu já falei, o cargo é para que mandaram aqui técnico de segurança júnior e a banca CESP-Sebrasp. Então agradecer a galera que mandou aí essas questões. Vamos lá. O número aqui não importa, né? Mas essa questão 27 de algum material, que eu acho numa apostila. Então vamos lá. Com o objetivo de avaliar o nível de ruído do posto de trabalho do operador de plataforma, o técnico em segurança do trabalho realizou 4 avaliações ambientais, as quais se encontram correlacionadas aos níveis de ruído encontrados e aos tempos de exposição conforme tabela a seguir. A tabela está aqui, né? São as 4 aqui, ó. Avaliações ambientais que eles fizeram e identificaram os níveis de ruídos aqui encontrados. Nível de ruído real, digamos assim, né? E aqui o tempo de exposição em horas. Então repara o seguinte, o que é o questionamento? Qual a dose encontrada? Com esses níveis de ruído aqui e esses tempos de exposição que está em horas, a pergunta é qual é a dose. Então vamos ver como é que a gente faz para calcular a dose. Aqui eu botei menorzinho aqui, só para a gente ir acompanhando. E isso aqui não tinha, né, pessoal? Essa parte aqui de baixo eu que acrescentei. Só para vocês terem uma noção aí de como é que faz. Repara aqui que se eu fosse fazer, né, se estivesse no momento ali na prova, isso aqui não foi dado, beleza. Esse anexo 1 aqui, que trata de limite de tolerância para ruído contínuo intermitente, da NR15, porque você está falando em dose ali, a gente pode calcular pela NR15, por essa fórmula aqui de baixo, que eu vou mostrar para vocês, ensinar para vocês. Mas o que eu quero dizer? Se a gente não tem essa tabela aqui, o que acontece? Como é que a gente pode iniciar para identificar a seguinte forma? Primeira coisa a se fazer. Eu geralmente, esse C1 sobre T1 aqui embaixo da fórmula, eu guardo na minha cabeça assim, o RN, recém-nascido. O que significa? Aqui, o tempo real e aqui o tempo permitido em norma, tá? Que seria igual ao C1, T1 que está lá embaixo. Mas para eu não me perder, eu costumo fazer isso. Então, beleza. Como é que eu vou fazer? Eu tenho aqui, pessoal, ó, a primeira avaliação ambiental, a primeira avaliação ambiental, 85. Aqui decibéis, né? Decibéis, dBA. A segunda avaliação, 90. A terceira, 95. E a última, 100. Beleza. O que acontece então? Quando eu tenho ali 85 decibéis, o real, qual foi o tempo de exposição em horas real obtido na medição? 4. Beleza. 4 divididos por N. O que a norma diz?
Quando um trabalhador estiver exposto, olha aqui a tabela aqui, 85 decibéis, ele pode ficar com uma máxima exposição diária permissível em horas, 8 horas. Então é 4 divididos por 8. Mas, quando é 90, olha aqui, 2 horas. Então 2. 90 decibéis, que segundo o quadro aqui, ele pode ficar exposto durante quanto tempo? 4 horas. Mas, quando é 95, aqui ele estava exposto real ali, né? 1 hora. E ele pode ficar exposto, segundo a norma aqui, 95, 2 horas. E assim por diante, entendeu? Então o que vocês acham que é esse aqui? 100 estava em 1 hora, ele pode ficar lá, segundo a norma, 1 hora. Entenderam? Igual, e aqui vai dar o resultado da dose. Beleza. Vocês podem ficar em dúvida aqui, mas e aí, como é que eu vou fazer, decorar toda a tabela e tal? A banca aqui até foi boazinha, porque ela colocou esses valores fechados aqui, ó. O que eu quero dizer? Se é possível resolver sem essa tabela aqui, sim, por quê? Porque a gente começa analisando da seguinte maneira, ó. Segundo essa tabela aqui, quando eu tenho uma exposição de 85 decibéis, eu posso ficar 8 horas, beleza. Partindo daqui, a cada incremento aqui de 5 decibéis, ou seja, mais 5 decibéis, eu diminuo aqui, eu diminuo aqui o tempo pela metade. Olha só, então se eu tenho 85 decibéis, eu posso ficar 8 horas. Aumentei 5 decibéis, 90, eu posso ficar exposto a 4 horas. Aumentei mais 5 decibéis, 95, eu posso ficar exposto a 2 horas. Aumentei mais 5, 100, eu posso ficar exposto a 1 hora. Então por isso que eu digo que eles colocaram que até foram bonzinhos, que dá para resolver aqui, ó, com esse raciocínio. A cada incremento de 5 decibéis, cada vez que eu adiciono mais 5 decibéis, diminuo aqui o tempo permitido de exposição. Beleza, agora é só calcular isso aqui. E a gente chega no resultado da dose. Aqui, o que se faz, né? Que é bacana se fazer para facilitar os cálculos. É simplificação. Então aqui eu posso simplificar por 4. 4 divididos por 4, 2. O louco é 1, pô. Tá bem de matemática, Eduardo. 4 divididos por 4, 1. 8 divididos por 4, 2. Mais, aqui eu simplifico por 2. 1 meio, né? 2 divididos por 2, 1. 4 divididos por 2, 2. Aqui não preciso simplificar. Divididos por 1 é 1, né? Eu posso fazer aqui, vou botar um X, que é a dose que a gente vai encontrar. Aqui eu posso fazer de duas formas, aplicando o MMC, se eu fizer aqui o MMC, ou dividir e já fazer soma direta, né? Que aqui até é mais fácil, ó. Porque 1 dividido por 2, a gente sabe que 1 dividido por 2 vai fazer assim, né? 1 dividido por 2. Pega o 1, não dá, bota o 0, vírgula, acrescenta um 0. 2 vezes 5, 10. Então 10 menos 10, fechou, é 0,5. Então tá, 1 dividido por 2, 0,5 mais 0,5 mais 0,5 mais 1 é igual 0,5 mais 0,5, 1. Mais 1 aqui, 2. Mais meio, 2,5. Isso aqui, se eu quiser em análise percentual, eu faço vezes 100, dá 250% a dose de ruído desse trabalhador, desse operador nessa plataforma aí. Então, ao lado das alternativas, é a C, que já estava até marcada aqui. A pessoa que mandou essa dúvida já tinha marcado aqui. Tá aqui a resposta. Beleza? Não sei se a gente vai entrar no mérito da matemática aqui, né? Mas uma outra opção seria aplicar o MMC. MMC. Que a gente colocaria ali o 2, o 2, o 2, o 1. É fácil, ó. 2
Dá 1, dá 1, dá 1, dá 1. O único número aqui, o mínimo múltiplo comum, é o 2. Então eu vou pegar aqui 2. 2 divididos por esse 2 aqui, ó. Lá de cima. 2 por esse 2 lá em cima. É 1. Então lá, mais 1. Mais 2 divididos pelo outro 2, 1. Mais 1. Mais 2. Porque 2 divididos por 1 aqui é 2 vezes 1, 2. Então 3 mais 2, 5 divididos por 2. Então 5 divididos por 2, pego 5, dá 2. 2 vezes 4, dá o 4, menos dá 1. Não tem como dividir, bota uma vírgula, acrescenta o 0, o 5, e ficou 0 aqui de resto, né? Então deu 2,5, isso é outra forma. Barbaridade. Não entenderam, né? E aí tá resolvido aí essa questão. Beleza? Galera, fazer só um intervalinho aqui para dizer uma coisa, que eu tenho um e-book que pode ajudar vocês, assim como me ajudou na aprovação de muitos concursos, tá? Então, vou deixar um videozinho aqui que é curto para vocês, se tiverem interesse, é só chamar. Não. A próxima. Em um laboratório químico foram realizadas 10 avaliações ambientais instantâneas da substância química de ácido fluorídrico, conforme metodologia estabelecida na NR15, anexo 11. Perfeito. Lembrando que lá na NR15, anexo 11, fala que essas 10 avaliações, elas têm que serem feitas a cada 20 minutos de tempo, assim, de uma da outra. Então eu faço uma medição, beleza, terminei, aguardo 20 minutos, faço outra medição e assim por diante. Mas isso é só nível de curiosidade, mas às vezes cai em prova esse tempo aqui, de 20 minutos que é exigido entre uma medição e outra, né? Então, beleza. As avaliações se encontram aqui, ó, nessa tabela. E tá aqui, ó, o número da avaliação foi de 1 a 10 e aqui os valores dela aqui embaixo, né? Ó, em ppm. Partes por milhão, tá aqui, ó, unidade ppm. E aí foi aqui uma, ó, outra, tá, beleza. Se o ácido fluorídrico possui limite de tolerância de 2,5 ppm, então, aí tem as alternativas. Como é que a gente vai fazer o seguinte para saber aqui as alternativas, né? Eu geralmente faço o seguinte. Vou passar aqui. Como é que eu faço essa resolução? Tá, aqui eu botei alguns trechos da NR15, anexo 11, tá? Que lá nesse quadro 1 aqui embaixo, ó, tem a tabela do limite de tolerância, que fala do ácido fluorídrico, que é ppm 2,5. Mas claro que o enunciado deu aqui, ó, lá em cima, ele deu o limite de tolerância, então não precisaria nem olhar essa tabela, né? Mas é só para vocês saberem de onde que se tira esse limite de tolerância aí, para nível de curiosidade, dessa tabela de limite de tolerância do quadro 1 lá da NR15, anexo 11, beleza. Então o que eu faço assim, ó, quando eu vou calcular esse tipo de questão, eu faço da seguinte maneira. Primeira coisa que eu faço, eu verifico se ultrapassou o valor máximo. Como é que se é calculado o valor máximo e o que é isso? Repara o seguinte, aqui embaixo, ó, tem essa fórmula e esse quadro 2 aqui embaixo. Tá? O que é o valor máximo ali? A gente pega o limite de tolerância da substância vezes o fator de desvio. Beleza, como é que eu vou fazer? Valor máximo igual. Qual é o limite de tolerância dessa substância que foi dado aqui? 2,5. Vezes e o fator de desvio. O fator de desvio é o seguinte, ó, é aqui embaixo. Isso aqui é bom ir decorado, porque isso eles não dão e a gente tem que saber. Mas não é difícil até para decorar, só tem que decorar essa tabelinha aqui, ó. É sempre, ó, de 0 a 1, de 1 a 10, de 10 a 100, de 100 a 1000 e acima de 1000. Isso aqui
quando eu estou percebendo aqui, olhando o limite de tolerância. Para cada valor aqui, intervalo de valores, vai ter um fator de desvio aqui do lado. Se essa nossa substância é 2,5 limite de tolerância, ela está entre 0 a 1, o fator de desvio vai ser 3? Não. 2,5 está entre 1 a 10, confere? Então o fator de desvio vai ser 2. Então, lá em cima, eu vou multiplicar por 2, o fator de desvio. Isso vai dar 5. Esse é o valor máximo. Então, nessas amostragens aqui, que foram obtidas aqui, nessas medições, né? Em nenhuma delas pode ultrapassar o valor máximo. Então, porque se ultrapassar o valor máximo, aí já é situação de risco grave e iminente, né? Porque fala aqui, ó, na norma. Ó, cada uma das concentrações obtidas na amostragem não deve ultrapassar os valores obtidos da equação, sob pena de ser considerada situação de risco grave e iminente. Tá, então, se foi 5, a gente tem aqui na primeira 2, na segunda 3, na terceira 1,5, opa, na 4, 5. Ultrapassou? Não ultrapassou, foi igual a 5. Não foi 5,1, por exemplo. Foi 5, então não ultrapassou. E aí, olhando as outras, não ultrapassou em nenhum momento. Sendo assim, a gente já tira aqui a alternativa B. Ó. Atividade é de risco grave e iminente? Não, não é, porque não ultrapassou o valor máximo permitido na norma. O valor máximo é de 2,5? Não. O valor máximo que a gente encontrou foi 5 aqui, ó. Lá em cima, ó, 5. Então já eliminamos duas alternativas. Beleza? Ok. O segundo passo é justamente agora calcular para saber se a concentração ali vai ultrapassar o limite de tolerância. Então a gente vai saber se a atividade é ou não insalubre. E como é que faz isso? Isso é feito com a média aritmética das concentrações aqui em cima. Ou seja, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer a média normal, a média simples ali. Primeira medição lá em cima, valores encontrados em ppm, 2. Segunda medição, 3. Terceira medição, 1,5. Estou tirando aqui de cima, tá, pessoal? Quarta medição, 5. Quinta medição, 2. Sexta é o 4. A sétima, 0,5. Cuidado aqui, em 0,5, não são 5. Mais 1, mais 2 e mais 1. Igual, isso aqui que vai me dar é a concentração média, né? Concentração média. Como é média aritmética, é tudo dividido por 10. Se eu somar aqui, ó, vamos somando aqui 3 mais 2, 5, mais 1,5, o e-mail, mais esse meio aqui, 6, mais esse 4, 10, mais 15, 17, 18, 19, 20, 22. 22, né? Ah, pessoal, desculpa eu fazer correndo assim. Mas vocês vão fazer só, é uma soma normal, né? Então 22 divididos por 10, deu 22 aqui. Então 22 divididos por 10 vai dar como resultado 2,2. Isso aqui é ppm, que é a concentração. Então beleza. Olha lá a letra A, concentração média 2? Não, não é. A gente viu que é 2,2. Se é 2,2, a gente tem que agora comparar para saber, ficamos entre duas alternativas. A atividade é insalubre ou a atividade é salubre. Bom, o limite de tolerância que a gente viu da substância está aqui embaixo, ó, e também foi dada lá no exercício. Ó. O limite de tolerância é 2,5. Se nós chegamos aqui a 2,2, está abaixo do limite de tolerância. Então a atividade é salubre, né? Não ultrapassou o limite de tolerância, não é insalubre. A atividade é salubre. Então a gente tira a letra C e a gente fica com gabarito a letra D. A atividade é salubre. Beleza?
Fechou. Então é isso aí, galera. Terminamos a resolução dessas duas questões. Espero que tenha ficado claro para vocês, que tenham gostado. E até a próxima.